Acordei com o som do alarme insistente do meu celular. Eram 5 da manhã, como todos os dias. A claridade suave da madrugada entrava pela janela entreaberta, iluminando os móveis simples do meu quarto. Olhei para o lado, para a cama de Marcos, mas ela estava vazia. Mais uma vez, ele devia ter dormido no sofá, ou talvez nem tivesse voltado para casa. Suspirei cansada. O vazio ao meu lado era um reflexo exato do que o nosso casamento havia se tornado. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho. Havia algo sagrado no silêncio daquela hora. Era o único momento do dia em que eu podia ser apenas eu, sem o peso das responsabilidades esmagando meus ombros. Caminhei até o quarto de Sofia. Ela dormia profundamente, os cabelos castanho claros espalhados sobre o travesseiro, a respiração leve e ritmada. Um pequeno sorriso dançava em seus lábios, como se estivesse sonhando com algo bom. Eu me agachei ao lado dela e toquei sua mão, quente e frágil. Não pude evitar um nó na garganta. Sofia era minha razão de viver, minha força, minha luta. Desde o diagnóstico, cada dia ao lado dela era um presente que eu guardava com o coração apertado, como se fosse o último. Deixei-a dormir enquanto me preparava para o trabalho. Minha rotina era cronometrada: preparar o café da manhã, ajeitar a casa, conferir os remédios de Sofia e, finalmente, sair para o hospital onde eu trabalhava. Tudo girava em torno de Sofia, e assim tinha que ser. Naquele dia, porém, algo estava diferente. Enquanto eu colocava a cafeteira para funcionar, vi de relance um objeto sobre a mesa de canto da sala. Um caderno encapado em couro preto. Não era meu, e Sofia não tinha nada parecido. Aproximando-me, percebi que era um diário. A curiosidade me venceu antes que eu pudesse questionar se deveria abrir. Folheei as páginas rapidamente, reconhecendo a letra de Marcos. O coração bateu mais forte. Ele nunca foi do tipo de manter um diário, o que tornava aquele objeto ainda mais intrigante. Sentei-me no sofá, as mãos tremendo enquanto começava a ler. As primeiras páginas eram banais, descrições vagas de encontros de trabalho e contas a pagar. Mas conforme avançava, o conteúdo começava a mudar. Frases curtas e diretas, menções a uma mulher chamada Larissa. Mensagens codificadas que, com um pouco de atenção, revelavam algo muito mais sombrio. Um plano. Meu coração gelou quando entendi o que estava lendo. Marcos estava planejando abandonar tudo, a mim, nossa casa e, o pior de tudo, Sofia. E não seria uma saída discreta. Ele planejava levar consigo toda a herança que deveria ser destinada à nossa filha. Eu parei de ler, sentindo uma onda de náusea me atingir. Respirei fundo, tentando processar. Cada palavra parecia um soco no estômago. Olhei ao redor, como se de repente nossa casa tivesse se transformado em um lugar estranho, habitado por um homem que eu não conhecia mais. Voltei a guardar o diário no lugar exato onde o encontrei. Minhas mãos ainda tremiam enquanto fechava a capa. Não era o momento de confrontá-lo. Não ainda. Eu precisava pensar, precisava planejar. Quando voltei ao quarto de Sofia, ela já estava acordada, me olhando com seus grandes olhos castanhos. "Mamãe, você está bem?" perguntou com sua voz doce, cheia de inocência. Forçando um sorriso, sentei-me ao lado dela na cama e afaguei seu cabelo. "Estou bem, meu amor, só pensando nas coisas do trabalho." Mas enquanto dizia aquelas palavras, uma decisão silenciosa crescia dentro de mim. Marcos achava que tinha tudo sob controle, que poderia nos destruir sem consequências. Ele não sabia que eu já estava 2 passos à frente, e naquele instante decidi: ele não sairia ileso. O som das máquinas no hospital era como um metrônomo constante, marcando o tempo em batidas monótonas. Eu estava sentada ao lado da cama de Sofia, segurando sua mão delicada. Sua pele estava mais quente que o normal, mas o médico havia dito que era um efeito esperado do novo tratamento. Eu me agarrava a cada palavra que ele dizia como se fossem âncoras, sustentando-me enquanto lutávamos contra a maré. "Eu estou melhorando, não estou, mamãe?" Sofia perguntou, sua voz suave mas cheia de esperança. Sorri,
apertando levemente sua mão. Sim, meu amor, você está ficando mais forte a cada dia. Eu não sabia se estava tentando convencê-la ou a mim mesma, mas ver seus olhos brilharem mesmo em meio a tudo aquilo me dava a força de que precisava. Cada pequeno avanço dela era um lembrete do que realmente importava. Enquanto ela adormecia, meus pensamentos voltaram ao diário. Fazia 3 dias desde que o descobri, e cada palavra gravada ali era como um veneno que corria por minhas veias. Marcos, com sua amante Larissa, planejando destruir tudo o que construímos. Era mais do que traição. Era uma tentativa deliberada de apagar Sofia da vida dele, como se ela fosse um detalhe inconveniente. Eu havia começado a montar o quebra-cabeça. Entre turnos no hospital e momentos de cuidado com Sofia, passei as noites pesquisando discretamente. Larissa era real. Era uma funcionária júnior em uma das empresas de Marcos, e, de acordo com as redes sociais, eles estavam trabalhando próximos em um projeto importante. A ironia me atingia como uma faca. Enquanto eu estava ali, cuidando da vida da nossa filha, ele estava construindo outra com aquela mulher. Mas não era hora de confrontá-lo. Ainda não. Naquele dia, algo dentro de mim começou a mudar. Não era apenas raiva ou tristeza. Era uma espécie de clareza fria. Eu sabia que não podia deixar isso passar. Não apenas por mim, mas por Sofia. Ela merecia ter um futuro protegido, seguro, sem a sombra de um homem que só pensava em si mesmo. Clara? A voz da enfermeira me tirou dos pensamentos. Olhei para cima e vi Ana, uma colega de trabalho, sorrindo gentilmente. Precisa de alguma coisa? Perguntei, tentando esconder o turbilhão em minha mente. Só vim avisar que o doutor vai passar para ver Sofia em breve. E você parece cansada. Está tudo bem? Assenti. Sim, só uma noite longa. Ela não insistiu, mas seu olhar de preocupação permaneceu enquanto se afastava. Eu me levantei e ajeitei os cobertores de Sofia, tentando me recompor. Não havia espaço para fraqueza agora. Mais tarde, quando voltamos para casa, a atmosfera parecia mais pesada do que o habitual. Marcos estava sentado na sala com o notebook no colo, fingindo trabalhar. Ele mal ergueu os olhos quando entramos. Apenas murmurou algo que poderia ter sido um oi. Vou colocar a Sofia para descansar, disse, evitando olhar para ele. Subi com minha filha nos braços, a sensação de desconforto aumentando a cada passo. Algo estava diferente naquela noite. Algo que eu ainda não conseguia identificar. Depois de acomodar Sofia, desci novamente. Marcos ainda estava no mesmo lugar, mas agora seus olhos estavam cravados em mim. Seu olhar era avaliador, quase desconfiado. Você está diferente, ele disse sem rodeios. Eu ri, um som curto e seco. Diferente como? Não sei, só diferente. Talvez seja porque eu estou exausta, Marcos. Você já tentou passar dias inteiros no hospital com a sua filha enquanto ainda tenta manter a casa funcionando? Ele não respondeu, apenas desviou o olhar, voltando ao computador. Mas aquela troca de palavras me fez perceber algo. Ele estava começando a sentir. Talvez fosse paranoia, talvez fosse culpa, mas Marcos sabia que algo estava fora do lugar. Isso não importava. Tudo estava acontecendo como deveria. Naquela noite, enquanto ele dormia no sofá mais uma vez, eu fui até a gaveta onde escondi o diário. Com uma lanterna e um caderno em branco, comecei a copiar tudo, página por página. Eu não era mais a Clara que aceitaria tudo em silêncio. Eu era uma mãe disposta a proteger sua filha a qualquer custo, e Marcos não fazia ideia do que estava por vir. Os dias seguintes passaram como um borrão. A fachada que eu mantinha para Marcos estava começando a rachar. Não por descuido, mas porque agora eu sabia que o jogo estava mudando. Ele percebia que eu estava mais distante, mais fria. Deixava escapar olhares que denunciavam sua insegurança. Mas, ironicamente, essa insegurança apenas me dava mais força. Naquela noite, eu estava na cozinha, fingindo preparar o jantar. Os sons de Sofia brincando no quarto ao lado preenchiam o silêncio pesado da casa. Marcos entrou, pegando um copo de água.
Ele hesitou por um momento antes de falar, a voz tensa como um fio prestes a se romper. Eu recebi uma ligação hoje, começou ele, como se pesasse cada palavra. Levantei os olhos, fingindo desinteresse. Ah, é? De quem? Do advogado da sua mãe. Ele mencionou que você pediu para revisar os documentos sobre a herança da Sofia. Meu coração acelerou, mas eu mantive a expressão neutra. Sim, eu pedi. É meu dever como mãe garantir que tudo esteja em ordem. Algum problema com isso? Ele franziu a testa, colocando o copo na pia com mais força do que o necessário. Não, claro que não, mas achei estranho você não ter me avisado. Não é o tipo de coisa que deveria ser discutida entre nós? Entre nós? Perguntei, cruzando os braços. Desde quando há um nós em questões que dizem respeito à segurança da Sofia? O silêncio que se seguiu foi como uma corda esticada até o limite. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso. Eu percebi que ele não tinha coragem de pressionar mais. Marcos era muitas coisas, mas corajoso não era uma delas. Quando ele saiu da cozinha, eu me senti aliviada, mas sabia que estava caminhando em uma linha fina. Não demoraria muito para que ele descobrisse que eu sabia de mais do que estava disposta a admitir. E quando isso acontecesse, o confronto seria inevitável. No dia seguinte, dei um passo que vinha adiando. Peguei meu celular e disquei o número do advogado que vinha me ajudando nas últimas semanas. Ele atendeu rapidamente, a voz profissional e direta. Clara, bom dia. Alguma novidade? Sim, respondi. Quero que finalize tudo. Sofia precisa estar completamente protegida. E quanto ao Marcos, quero que todas as medidas sejam tomadas para que ele não tenha como contestar. Entendido. Estamos quase lá. Preciso apenas da sua assinatura em alguns documentos. Pode vir amanhã, ao meu escritório? Estarei lá, confirmei, sentindo um peso sair de meus ombros. Naquela noite, enquanto Sofia dormia profundamente, abri o diário novamente. Desta vez, procurei detalhes específicos, algo que pudesse me dar uma vantagem definitiva sobre Marcos. E foi então que encontrei uma transação bancária mencionada de forma quase casual, mas que indicava um desvio de dinheiro para uma conta desconhecida. Era a peça que faltava. Com isso, eu não apenas garantiria a segurança de Sofia, mas teria o controle completo da situação. Na manhã seguinte, fui ao escritório do advogado. A cidade parecia mais cinzenta do que o habitual, o céu carregado de nuvens, como se refletisse a tempestade que eu estava prestes a desencadear. Ao entrar no prédio, senti uma mistura de ansiedade e determinação. Pronto, disse ele, após revisar os documentos comigo. Agora só precisamos que você apresente isso no momento certo. Saí do escritório com a certeza de que o momento certo estava muito próximo. Eu já tinha tudo o que precisava. Quando cheguei em casa, Marcos estava novamente na sala, o notebook no colo. Desta vez, ele não tentou disfarçar sua preocupação. Assim que me viu, fechou a tela e me encarou. Podemos conversar? Perguntou. Claro, respondi, sentando-me no sofá oposto. Ele hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Mas antes que ele pudesse começar, decidi tomar o controle da conversa. Marcos, acho que precisamos esclarecer algumas coisas, disse, minha voz firme. Principalmente sobre suas intenções em relação à nossa família. O rosto dele empalideceu por um instante e percebi que ele sabia exatamente do que eu estava falando. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão, e pela primeira vez vi o medo nos olhos dele. O confronto que eu vinha planejando estava prestes a começar. Eu me lembro do som da porta batendo, como se o impacto tivesse selado o destino de Marcos para sempre. Ele estava em pé, no meio da sala, a expressão transbordando de incredulidade e desespero. O silêncio que se seguiu foi denso, cortado apenas pelo som distante do relógio de parede. Eu sabia que aquele era o momento de terminar tudo. Você achou que poderia me enganar para sempre, não é? Perguntei, minha voz cortante como vidro. Marcos deu um passo à frente, mas levantei a mão, detendo-o. Não havia mais espaço para as mentiras dele.
Eu sei de tudo, Marcos. Sei sobre Larissa, sei sobre o desvio de dinheiro, sei sobre o plano para roubar a herança da Sofia. Minha voz estava firme, mesmo enquanto meu coração batia rápido. E agora vou garantir que você pague por isso. Ele tentou se defender, balbuciando desculpas que pareciam patéticas até para ele. Clara, você está entendendo tudo errado. Não era isso. Eu nunca faria isso com vocês. Eu ri, uma risada amarga, carregada de meses de dor e frustração. Então você não escreveu aquele diário? Não desviou dinheiro para uma conta escondida? Não tramou fugir com Larissa? Ele ficou em silêncio, o olhar fugindo do meu. Era tudo o que eu precisava. Sua falta de negação era a confissão mais clara possível. Eu já tomei todas as medidas legais, continuei. O advogado já tem tudo documentado. A conta onde você desviou o dinheiro foi congelada. E a herança da Sofia está agora protegida por um fundo irrevogável que você nunca poderá tocar. Marcos parecia querer dizer algo, mas não conseguiu. Apenas abaixou a cabeça, derrotado. A raiva que eu sentia começou a dar lugar a algo inesperado. Alívio. Pela primeira vez em meses, eu estava livre daquele peso. Naquela mesma noite, ele arrumou suas coisas e saiu de casa. Eu não impedi. Não houve gritos ou despedidas emocionais, apenas um silêncio gélido enquanto ele fechava a porta. E de alguma forma, foi melhor assim. Nos dias seguintes, a casa começou a ganhar uma nova energia. Era como se a ausência de Marcos tivesse levado embora a escuridão que pairava sobre nós. Sofia parecia mais leve, sorrindo com mais frequência. E eu, pela primeira vez em anos, me permiti respirar. Larissa desapareceu rapidamente do radar. Não sei se ela sabia o quão fundo Marcos havia caído ou se apenas percebeu que ele não era o bilhete dourado que ela esperava. Não importava. O capítulo dela em nossa história estava encerrado. Quanto a mim, a vida começou a se reorganizar. Continuei meu trabalho no hospital, mas com uma renovada sensação de propósito. Cada turno era uma lembrança do que eu tinha lutado para proteger: a saúde, a vida, a força para seguir em frente e Sofia. Sofia estava melhorando. Os médicos estavam otimistas e a luz nos olhos dela me dizia que, mesmo depois de tudo, havia esperança. Eu aprendi a apreciar cada pequeno momento com ela, cada risada, cada abraço. Algumas semanas depois, sentei-me na varanda enquanto Sofia brincava no jardim. O diário de Marcos estava ao meu lado, sua capa de couro marcada pelo uso. Eu havia lido cada página dezenas de vezes, mas naquela noite, ao segurá-lo, senti algo diferente. Não era mais raiva ou dor, era aceitação. Peguei um fósforo e risquei-o contra a caixa, observando a chama tremular antes de aproximá-la do diário. As páginas começaram a queimar, as palavras desaparecendo em uma dança de fumaça e fogo. Era simbólico, talvez, mas necessário. Enquanto as cinzas caíam, senti como se estivesse encerrando um ciclo. Não havia mais espaço para o passado, apenas para o presente e o futuro. Quando Sofia correu até mim, segurando uma flor que ela havia colhido, eu a peguei no colo e a abracei forte. Ela era minha vida, minha motivação, minha vitória, e assim começamos novamente.